E aí, pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando. Geralmente na quinta-feira não tem vídeo aqui no canal, inclusive estou gravando um pouco antes de entrar para mais um episódio do podcast Os Sócios. E esse vídeo ele está sendo feito por conta dos incidentes que nós vimos no dia de ontem, durante o final do dia, madrugada aqui no Brasil. Fiquei acordado acompanhando o que estava acontecendo, que foi de fato o início real ali do conflito entre Ucrânia e Rússia. E eu já faço um disclaimer aqui dizendo que não é porque eu vou falar de finanças que eu não estou sensível à situação que está acontecendo lá. Eu acho que das várias consequências, algumas esperadas e uma série de outras inesperadas que a gente não consegue enxergar ainda, mas que depois que acontecerem vão ter toda uma cadeia causal e vai se tornar até óbvio, eu acho que a mais triste é a questão dos refugiados. Então a gente já tem matérias mostrando filas de carros, pessoas fugindo, abandonando seus pertences, deixando animais de estimação para trás, e isso é muito triste. Isso é muito triste. São vidas que serão perdidas, outras, serão ali seriamente afetadas. Então, lógico que ninguém queria, exceto Putin, e algumas outras poucas pessoas, que essa guerra acontecesse. E eu até me surpreendi com o tamanho da reação do mercado financeiro, porque já era meio que uma coisa esperada. Ninguém desloca 200 mil homens para a fronteira, que é praticamente o efetivo do exército brasileiro, para depois falar, foi um exagero, vamos recuar. Então era meio que uma tragédia anunciada que isso viria a acontecer. Mas, mesmo assim, surpreendeu muita gente, as reações no mercado, elas foram fortes, e é um pouco disso que a gente vai falar aqui no vídeo. E antes de entrar nesse assunto, mostrando algumas das coisas que aconteceram e especulando sobre o que pode acontecer no futuro, eu quero lembrar que nós fizemos um podcast nos Sócios falando especialmente sobre essa questão de Ucrânia e Rússia, pegando os antecedentes históricos. O Putin, por exemplo, fala que eles são o mesmo povo, e ele vai e bombardeia o povo dele, então, Olha só que coisa. E depois pegando a parte do presente e fazendo conjectura sobre o futuro. E parte do que a gente fez de conjectura lá, as linhas de ação prováveis da Rússia, está acontecendo agora. Então convido vocês a verem um podcast. Inclusive, se vocês quiserem um episódio de continuação, onde a gente chama os especialistas que foram lá, ou outros, se eles não puderem, para falar um pouco do que deve acontecer por conta desse conflito, peço aqui nos comentários que, se vocês pedirem, quiserem saber mais sobre o assunto, a gente dá um jeito de fazer esse podcast aí o mais rápido possível. Bom, entrando um pouco aqui nas repercussões do conflito, até vou aproveitar, colocar aqui na tela um post que eu fiz no Instagram mostrando como a ONU, muita gente fala, nossa, a ONU não tá vendo o que tá acontecendo, ela não tem muito poder para fazer nada, Se a gente for pensar no Conselho de Segurança da ONU, nos membros que têm cadeiras permanentes e poder de veto, nós temos lá a Rússia, que está invadindo a Ucrânia, e China, que já apoia abertamente essa invasão. Inclusive, muita gente diz que a China pode até aproveitar essa invasão da Rússia, dependendo de qual for a reação americana, para invadir Taiwan também. Então, isso já mostra que podemos ter repercussões ainda maiores. Inclusive, lógico que ninguém quer que esse tipo de coisa aconteça, mas muita gente especula, Seria esse o início de um grande conflito mundial, talvez até uma terceira guerra mundial? Não sabemos. Parte do medo do mercado não é só a questão do conflito entre Rússia e Ucrânia em si, mas os possíveis desdobramentos que virão deste conflito. Porque vamos lembrar que no cerne do conflito estava a possível entrada da Ucrânia na OTAN. E a OTAN nem queria muito que a Ucrânia entrasse, A Rússia foi e falou, não, isso não pode acontecer. Mas na OTAN você tem lá capitaneando os países que fazem parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, os Estados Unidos. Então é uma potência nuclear de um lado, a Rússia é uma potência nuclear de outro, a França também tem um protagonismo dentro ali da Europa, a Alemanha em si, na minha opinião, é uma incógnita, porque, embora faça parte da OTAN, a Alemanha é altamente dependente do gás natural que vem da Rússia. Uma dependência que aumentou muito nos últimos anos, porque após o desastre que nós tivemos em Fukushima, o desastre nuclear, que foi o segundo maior após Chernobyl, por conta de um terremoto seguido de um maremoto, aquilo pegou muito mal para a parte da energia nuclear. Na Alemanha você teve movimentos falando para desligar as usinas, eles desligaram, mas, como precisavam de energia de alguma outra fonte, aumentaram a dependência, que já era relativamente grande, do gás russo. Então pode ser que a gente veja uma Alemanha ficando em cima do muro, porque afinal de contas, enquanto aqui é verão, no hemisfério norte é inverno com temperaturas muito frias, o custo da energia já é alto, e se simplesmente a Alemanha for lá e parar de pegar o gás da Rússia, a energia vai ficar mais alta ainda. Então teremos um problema que vai impactar fortemente na popularidade do governo alemão. Embora também não adotar um tipo de sanção contra a Rússia venha impactar fortemente a popularidade de qualquer governo, porque afinal de contas as pessoas ficam, de maneira acertada, sensíveis a essa questão do
do conflito. E aí já falamos de uma primeira consequência. Então nós devemos ter o aumento do preço das commodities, porque algo esperado são sanções, né, do Ocidente contra os russos. E aí a gente tem que pensar que quando uma sanção acontece, ela não é negativa apenas para um lado, porque se você fala, não compraremos mais o gás natural ou o petróleo vindo da Rússia, o pessoal comprava o gás natural ou o petróleo vindo da Rússia porque era mais barato, e não porque gostava do Vladimir Putin. De repente, se eles não podem mais comprar daquele local, terão que comprar de outro, que não era o melhor preço, porque se fosse, já estariam fazendo negócio com esse outro vendedor. Então, o preço das commodities no geral deve subir. Na verdade, o petróleo, hoje o barril de petróleo já está subindo, o gás natural também já está subindo, já vinham subindo antes do conflito, inclusive, subiram mais agora. Então, essa é uma consequência amplamente esperada. E como energia é insumo para que você faça tudo no mundo, né? Tudo que você produz no final vai ter energia envolvida para produzir, e muito provavelmente combustíveis fósseis utilizados para transportar de um local até outro, isso pode impactar a cadeia de preços de maneira global. E aí entra também uma parte de commodities agrícolas, porque a Ucrânia ela é um grande produtor de fertilizantes. E o preço do fertilizante também já estava alto, já tinha avançado bastante ao longo do ano passado. Isso pode impactar também o preço da comida em muitas partes do mundo. E eu gosto de lembrar um ditado do filósofo romano Sêneca, que é um filósofo que eu gosto bastante, onde ele diz que o povo esfomeado não escuta a razão, nem se acalma com o que é justo, nem se dobra por nenhum apelo. E a gente começa a especular sobre consequências inesperadas. Então vamos lembrar que na Europa você teve toda uma ascensão de pessoas regulando a parte da entrada de fronteiras, um pouco mais de xenofobia, porque nós tivemos um conflito na Síria, apoiado pelos russos há anos atrás, que gerou um movimento migratório. Esse mesmo movimento migratório vai acontecer agora com pessoas saindo da Ucrânia para outros países próximos. No começo, todo mundo é muito sensível a isso. Depois, o pessoal já começa a ver povos de uma outra cultura entrando. Então isso pode gerar um pouco mais de xenofobia numa Europa que já está sofrendo com isso por conta de ondas migratórias vindas ali principalmente do Oriente Médio. Quanto ao movimento nas bolsas, começando pela nossa, ela está numa queda mais acentuada do que o normal, mas eu acredito que é uma queda esperada, né, por conta do início do conflito. Nesse momento, enquanto eu estou gravando, está abaixo de 110 mil pontos, então caindo um pouco mais de 2%. Mas o que chama atenção é a queda do principal índice da Bolsa Russa, o RTS Index, caindo aí cerca de 37% nesse momento. Uma queda muito acentuada, né? Eu, como gosto de criptomoedas, elas começaram a cair já no dia de ontem, enquanto os mercados estavam fechados, o Bitcoin caindo na casa dos 10% quase, o Ether a mesma coisa, mas você vê o índice da Bolsa Russa caindo pra caramba. E não só a Bolsa Russa, como a própria moeda da Rússia, e também, se a gente for olhar na Ucrânia, o mesmo movimento com Bolsa e o mesmo movimento com a sua moeda, a grivinha. E aí, eu até postei no Twitter uma frase do filósofo grego Heráclito de Éfeso, né? Aquele famoso filósofo que falava que tudo era mudança, que jamais você poderia mergulhar duas vezes nas águas de um mesmo rio, porque nem você nem o rio seriam o mesmo. O Heráclito falava que a guerra é a mãe e senhora de todas as coisas. E entre os filhos da guerra, nós podemos colocar a inflação. Porque além da aversão às moedas desses dois países, né, pensa no ucraniano que está fugindo agora. Ele pega as grivinhas dele e tenta trocar por dólares, talvez até por Bitcoin, por criptomoedas, dependendo de como tiver a situação do mercado financeiro lá. Vamos lembrar que a guerra cibernética na Rússia é muito forte, já causou apagões em diferentes países ali do leste europeu. Nós temos uma outra questão. Nesse conflito existencial para a Ucrânia, porque pode ser que o país deixe de existir, dependendo do que venha a acontecer, a tendência é que eles usem tudo que eles podem usar no final das contas. E para isso, eles vão criar mais moeda para pagar as contas do conflito. E do outro lado, embora isso não esteja ameaçando a existência da Rússia, uma guerra é sempre muito cara. A Rússia tem suas reservas internacionais, tem reserva de ouro, foi um país que foi aumentando ao longo do tempo para diminuir a dependência que eles têm do dólar, mas o ponto é que esse conflito também provavelmente vai ser pago através da emissão de mais dívida e do aumento da oferta monetária. Então, se ambos os países começam a inflacionar a sua moeda, a tendência é que o mundo, olhando para aquilo, não queira mais aquelas duas moedas, até porque a Rússia deve receber uma série de sanções internacionais. E aí, novamente, eu aproveito para lembrar, embora seja uma realidade distante da nossa, da importância de se investir parte do que você tem em um outro país com maior segurança jurídica, maior respeito pela propriedade privada e com vizinhos menos problemáticos. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, que são um local para qual eu mando parte do meu dinheiro, os vizinhos deles são Canadá, um país que até está passando por alguns problemas, mas é um país pacífico, não vai invadir os Estados Unidos, e o México. Já entraram em guerra no passado, tem uma questão migratória ali, mas também é um vizinho pouco problemático. Então os Estados Unidos eles ganharam na loteria geográfica. Tudo bem que eles planejaram um pouco disso, eles avançaram para o oeste para justamente não ter vizinhos do outro lado, lá no século XIX, mas são um país sem esses problemas com vizinhos, são um país com instituições mais fortes, com uma moeda também mais forte, apesar dos problemas que o dólar tem atualmente, acredito que ele vai durar muito mais do que o real no final das contas.
contas. Então, invista parte do que você tem no exterior. Não porque o Brasil vai entrar numa guerra, né? Não estou falando isso, mas porque eu acho que é o adequado a se fazer. Se a gente for pensar em termos de alocação de capital, não faz muito sentido ter todo o nosso dinheiro aqui em um país que ele é responsável por um percentual cada vez menor do PIB global, enquanto os americanos ainda são a economia mais forte do mundo, por mais que haja previsões aí de que a China irá passar os Estados Unidos daqui a não tanto tempo. E lá na Ucrânia, o ucraniano que ele tinha algum tipo de dinheiro fora do país, ele está em condições melhores do que aquele que não tinha. Porque nesse momento, né, mercados financeiros devem estar fechados. Ou a gente acha que a bolsa da Ucrânia vai abrir nesse clima de conflito, podendo ter uma brigada cibernética russa, tentando ali manipular os preços. Eu até tentei encontrar aqui para ver se está aberto ou não. Confesso que eu não consegui, mas pense que se tiver aberto vai estar numa forte queda, porque afinal várias empresas podem deixar de existir, aquelas nacionais, dependendo do que venha acontecer com o país. A Ucrânia em si pode deixar de existir da maneira que a gente conhece hoje. E se tiver fechado, o pessoal não tem liquidez para retirar o seu capital. Então, ter alguma coisa no exterior, né, ter dinheiro fora do país, ou tirar o país do seu dinheiro, como é o caso de criptomoedas, acaba sendo uma decisão acertada, na minha opinião. Por mais que as criptomoedas hoje estejam caindo bastante. Bitcoin, por exemplo, nesse momento está caindo em torno de 8,6% e o Ether está caindo 12,34%. Nossa, Bruno, mas o Bitcoin não seria uma reserva de valor para onde as pessoas correm numa hora em que tem um conflito? Se a gente for olhar a movimentação do ouro, que é aquela reserva de valor já testada pelo tempo, milenar, o ouro está subindo em torno de 2%. Porque se a guerra é a mãe de todas as coisas e é a mãe da inflação, lá atrás o que o pessoal fazia para se proteger disso? Comprava ouro, levava embora o ouro, enterrava em um local para pegar depois, alguma coisa nesse sentido. Então, parte desse comportamento se mantém ainda hoje, até por fatores históricos. E muita gente vê o Bitcoin como ouro digital. Mas o ponto é que, nesse momento de incerteza, e o Bitcoin, por ser um ativo muito volátil, o pessoal vai vender aquilo que puder para ter liquidez, né? E nisso, Bitcoin, Ether, criptomoedas, ativos de risco no geral, irão sofrer. Então, não acho que esse seja um movimento inesperado. Elas devem cair realmente agora, mas depois eu acredito que as criptomoedas elas vão voltar a subir, principalmente o Bitcoin. Contudo, eu não tenho bola de cristal, né? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, não sabemos quais as sanções que a Rússia vai enfrentar, se ela pode ser excluída do sistema de pagamento em dólar. Tem muita gente especulando que eles seriam mais amigáveis ao uso do Bitcoin para liquidar transações internacionais, então simplesmente a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o que eu digo é para não se assustar com aquilo que já era amplamente esperado. Citando novamente o filósofo romano Sêneca, ele dizia, né, acaso você se surpreende por ter calor no verão, frio no inverno, ser sacudido em uma viagem, é forte a alma diante dos males para os quais está preparada. Então, criptomoedas nesses episódios, elas sempre cairão bastante. Eu acho até que essa queda tá tímida, possivelmente vai cair mais. E até observando aqueles indicadores que eu sempre olho aqui, o múltiplo de Mayer, nesse momento está em 0,72. É o preço de hoje do Bitcoin dividido pela sua média de 200 dias. Então está aí cerca de 28% abaixo, né, da média de 200 dias. Inclusive, aqui na tela, eles falam que o múltiplo de Mayer, historicamente, fica acima desse valor em 90% do tempo. Então, lógico que há mais risco, simplesmente não sabemos o que vai acontecer, mas seria para aquelas pessoas que pensam, nossa, onde é que eu vou alocar o meu dinheiro porque eu tenho que fazer um aporte esse mês, mas há muito risco, poderia ser um ponto interessante, tá? E novamente, pessoal, faço questão de lembrar que não é porque eu tô falando disso que eu estou insensível à situação que está acontecendo com as vítimas do conflito. É que simplesmente vocês me assistem esperando por esse tipo de informação. E olhando outro indicador, o Fear and Greed, ele tá desatualizado aqui. Faltam 9 horas e 50 minutos para atualizar novamente. Então o que eu espero, e quando isso acontecer eu vou postar lá no meu Instagram, é que esse medo extremo que está em 23 vá lá para casa dos 15, dos 10, né? E esses 10 são geralmente um patamar ali interessante, porque todo mundo vende, fica com medo, pouca gente interessada em comprar, os preços estão mais baixos, né? Só que lógico que não é um movimento linear. Para cair de 10 em termos de pessimismo e de medo para 8, o Bitcoin pode cair mais 20, 30, 40. Já vi cair 50% em um dia e 86% foi a queda máxima que eu já vi no Bitcoin desde que eu tô acompanhando, né, esse criptoativo. Mas em todo caso, esse era o objetivo do vídeo, só dar uma situada no que está acontecendo, em coisas que podem vir a acontecer ainda. A gente está só no começo, né, de um conflito que eu acho que não vai ser rápido, infelizmente. E novamente eu lembro, se vocês quiserem um outro podcast sobre esse assunto, porque lá a gente recebe especialistas, senta, conversa durante 2 horas, leva em conta as dúvidas que vocês mandam também, deixa aqui nos comentários que a gente faz. Vou ficar por aqui, um abraço a todos e até a próxima.